Essa é a segunda parte do vídeo da Bienal. A gente estava indo para o outro andar e o Oscar estava comentando aí que esse é um artista japonês que tem uma obra têxtil no meio, que é o mesmo artista que tinha uma obra no andar de baixo, tem uma obra em cada andar, e dos lados também são obras do mesmo artista com formatos aí, técnicas diferentes, né? Então aqui é o começo do capítulo 5, né? Tá aí no totem, né? O polêmico, as polêmicas colunas, né? Com o texto e tal. Aqui a gente tem o texto dos artistas, né? Que estão ali por perto dessa coluna aí. E tem as iniciais dos artistas ali, ó. Para cada artista foi criada uma sigla pela inicial dele. E aí no mapa você tem ali a posição de cada artista. É bacana isso, mas eu acho que devia ter isso. E além disso, deveria ter perto também da obra uma marcação, que é isso que está confundindo um pouco as pessoas. Dá para ver a seta ali vista de cima, que já tinha mostrado no outro vídeo, né? Que faz uma ligação do céu e da terra, né? E tem essas questões da expografia, né? Que está sendo muito polêmico, muito discutido, mas está bonito. Não está tão prático, não está funcionando tão bem a questão dos textos, mas a montagem está bonita. E a gente tem uma visão bem aberta, tem uma visão geral, e a gente vê lá embaixo o verde, lá ó, da cortina verde, e a cortina laranja, meio avermelhada aqui nesse andar, né? Esse trabalho é interessante, que é um trabalho de colagem e decolagem, né? Parece que é uma certa tela ali, uma grade, né, de papel, com papel colado em cima. E tem elas formam um ambiente, e no meio tem esse toco com carvão e uma peça de metal ali também. Ficou interessante, ó. Uma outra peça aí com barro e carvão. Uma peça vertical que tem um alto-falante em cima ali, ó. Ali no meio do carvão tem um alto-falante, depois eu vou mostrar direitinho. E aí o trabalho de colagem, dá pra ver aí que tem uma grade aí no meio. E aí os papéis coloridos colados e depois rasgado, furado. Fica um abstrato, né? Mas bastante conceitual, assim. E aí tem algumas outras peças ali verticais. E tem tem um som, né? Então tem esse som saindo, que vê, aqui dá pra ver o alto-falante aqui, ó lá. Tem alto-falante no meio do carvão. Então tem alguns sons ali que ficam criando ambiente, né? É bacana isso, né? Pensar como você vai mostrar a obra, misturar com som, com performance também, que acontece bastante na Bienal, né? E aí o mais textos, né, de cada artista, que é essa questão, fica tudo ali junto, né? Não fica perto da peça. Então você tem que dar uma olhada, depois lembrar, falar, agora eu vou ver aquela lá. Tem uma montagem diferente aqui, bacana também, que remete à espiral novamente, né? Tem várias espirais nessa Bienal. E é um trabalho de cerâmica, bem delicado, assim, bonito, né? E é um trabalho que a montagem é o trabalho, né? Você vê que a montagem valorizou bastante, né? Uma montagem bonita. Tem essas peças separadas, elas perdem a força, né? E aí, montado desse jeito, ficou muito legal. Aqui dá pra gente ver bem a cortina aí avermelhada. E tem esse vídeo passando ali que você pode assistir, que são vídeos bem interessantes, assim. Aí você tem que parar ali, ficar sentadinho pra ouvir, né? E eles estão discutindo, né, a questão do idadismo, né, de como é ser mais velho, em cada sociedade, como cada sociedade se comporta e se relaciona com a velhice, né, bem bacana. Aqui é a continuidade daquela peça, né, que vem lá de baixo, lá do primeiro andar, que vai meio que atravessando, né, toda as lajes da Bienal aí, toda a arquitetura. E ela fez essa obra toda com tecidos, né, da família dela e tal. No primeiro vídeo a gente falou mais sobre, o Oscar comentou. E a gente tava comentando que nessa Bienal tem muitas obras penduradas. Tem gente que não gosta, mas tem hora que funciona bem, né? Realmente nessa Bienal tem muita coisa pendurada. Muito assim, muito, não que é ruim, né? Mas tem várias peças penduradas, né? Essa é um tecido que foi impresso no tecido, né? E ele tem essa transparência,
e no interior dele, que forma uma espiral também, de novo, meio que um labirinto, né? Que é bastante recorrente aqui na Bienal. E tem a planta ali, né? A planta que está nas imagens tem uma representação de uma escultura com uma representação da planta ali dentro. É impressão digital aí no tecido, não é pintura não. Né? Hoje a gente tem essas técnicas de impressão bem avançadas, né? Dá para imprimir muito bem no tecido. E aí então você percorre, né, essa espiral e chega na planta ali no meio. Cria um diálogo, né, de transparência, impressão, técnicas modernas com a escultura ali no meio. Aqui é um ambiente criado pelo Maxwell Alexandre, né, que ele trabalha com papel pardo, que ele apaga o pardo do papel pintando ele de branco, né? E é para gerar essa discussão mesmo de apagamento, né, para falar sobre essas questões de uma maneira muito poética, né? Ele, ao usar esse tipo de papel e apagar. Então, até o Oscar estava comentando que é um artista preto que cria um cubo branco, justamente, né, você sabendo, né, da proposta, né, você entende melhor. E a obra cria o espaço, não é uma obra dentro do espaço, é uma obra que cria um espaço. E aí tem essa instalação que é de outro artista, aqui no meio da obra dele, mas que gera essa conversa, cria um estranhamento, né? Mas é um contraste mesmo dessas figuras com esse ambiente criado por ele. E a gente tem um vídeo da Susan Hines, que é sobre mulheres, né, questões das mulheres e da relação com o esporte, né, que a maioria dos esportes são mais voltados para os homens têm mais público, ganham mais, e ela está discutindo essa questão. E nessas esculturas tem essa discussão de gênero também, né, com as peças com roupas trocadas e tal, com sapatos masculinos nas figuras femininas. A gente tem essa obra aí que é esse ninho com esses ovos, tem uns pássaros estranhos ali, que o Oscar achou a ideia boa, mas ele comentou comigo que ele não achou tão bem realizado, né? E essa é uma questão também da Bienal, né? Que eu também pensei isso, né? Que tem trabalhos que tem boas ideias, mas não está tão bem realizado, assim, tem um pouco estranho, mas funciona, de qualquer forma funciona também, né? Mas é a opção do artista e também envolve outras questões aí na produção. A gente tem um trabalho de transparência aqui também, mas um trabalho pendurado, né? Que é uma obra praticamente de parede, mas que aí está exposta, pendurada. Ela tem uma estrutura, parece que tem uma estrutura de arame por dentro, uma tela também. E aí tem o papel fechando, né? A gente tem mais algumas pinturas aí com estilo bem bacana, forte, né? E mais visceral. O Oscar também gostou bastante. Eu estou citando o Oscar porque a gente perdeu o som desse vídeo, né? Então eu estou gravando aqui por cima o som em off aqui para a gente poder ver a Bienal, né? Concluir esse vídeo da Bienal. Então por isso que eu tô mencionando o Oscar, porque a gente tava junto gravando, né? Quem viu no primeiro vídeo, como a gente fez. Mas ele foi comentando e eu tô comentando aqui em cima do comentário dele também, pra gente entender um pouco mais da Bienal, né? Aí tem mais esses painéis aqui, né? Com essa montagem diferente também, né? Que é onde você vê a parte de trás do trabalho, né? Tem até um vídeo atrás do trabalho, né? Então, assim, é uma maneira diferente. Eu acho que a Bienal também, ela propicia essas experimentações, né? Você mostrar de uma maneira diferente, você fazer um tipo de montagem diferente que você não faria numa galeria, não faria numa exposição normal, só uma exposição grandiosa como a Bienal, assim. Você tem a oportunidade de fazer essas experimentações. E essa é uma característica pelo menos da Bienal de São Paulo, né, de ter muitas experimentações. Tem alguns trabalhos que você acompanha o artista, você conhece o trabalho do artista, e ele traz trabalhos diferentes do que ele faz para a Bienal, porque ele é uma chance de propor coisas diferentes, né? E tem um barco aí que eu achei muito bonito, né, com referências cultura religiosa africana, né? E aí tem esses painéis aqui, tem o nome de vários jogadores, né? Romário, ele é Fio Maravilha, Neymar. E aí ele escolhe jogadores ali né, que são
de origem africana também. E aí tem o Olodum, né, o painel do Olodum, né, então são várias referências à nossa cultura relacionada com a cultura africana. A Gilberto Gil, então várias figuras conhecidas que ele trabalha nesses painéis, né? E aí ele tem também aqui uma coisa de cotidiano, né? Garrafa térmica, né? Aquele pessoal que vende, né, café na rua e tal, uma referência. Gostei muito desses quadros em branco, branco sobre branco, né? Eu gosto disso, né? E ele traz toda a simbologia, né, africana, né, para esse ambiente. Inclusive tem coisas penduradas também no teto, né? Então todo um ambiente ali, né? De um lado a gente tem os quadros que são tradicionais, mas a gente tem painéis também e tem esse barco com coisas penduradas, né? O barco todo em branco também com orixás ali, uma referência aos orixás. Exu, né? Até o Oscar comentou, né, que são os orixás. O Exu é um orixá de passagem, né? Que fala sobre a vida, sobre a morte, né? Então tem uma referência aí bem clara sobre isso. Esse é um outro ambiente criado também, né? Você vê que foi recorrente isso, né? Você tem em vez de ter um cubo branco com a peça dentro, você tem todo esse ambiente aberto e a própria instalação forma o seu ambiente ali, né? Então ela fica, você olha por fora como uma escultura, mas que você pode entrar dentro. Então é uma maneira diferente. E aí tem um vídeo ali também falando sobre a questão do mar e tal, com a estrutura toda de material reciclado, dá para ver de perto aí. Tem restos de plástico, de papel, tem algumas linhas também, né? Dá para reconhecer algumas embalagens. E o Oscar também comentou que essa Bienal mostra bastante esse entendimento de aproveitamento de materiais, né? Agora é o último capítulo, que é o capítulo 6, que tem muito essa questão da reciclagem. E aí o Oscar tá falando aí sobre esse capítulo 6 e sobre essa questão de saber de quem é o trabalho, né? Que você vê o nome ali, ó, Rebeca Carapiá, e aí pelo material, você lê o material e você sabe qual peça que é, porque não tá ali do lado, né? Mas pelo material dá para saber. E aí ele estava comentando que esse trabalho da Rebeca, né, que parece umas plantas de metal e tal, é uma metáfora do próprio trabalho dela. Aquilo que eu estava falando, né? Que você tem um tipo de trabalho, e aí numa Bienal, numa mostra dessa, você acaba criando uma outra peça que não é. Tem ligação com o que você faz, mas é uma peça diferente, né? Porque é um ambiente diferente, um espaço diferente, muitas possibilidades diferentes, né? E aí ela trouxe esse trabalho aí para a Bienal. E a gente vê bem aqui nesse andar, né, que tem a cortina laranja, né, ela não deixa que a gente ver o lado de fora da Bienal. E aí tem esse ambiente, tem algumas salas criadas nos cantos, né? E aqui a gente tem uma passagem, olha, a gente vai como se a gente estivesse entrando numa outra galeria, num outro ambiente, né? Foi para um mundo agora muito mais da pintura. Quando você passa por ali é como se tivesse sido transportado mesmo para outro lugar. E que ficou bem grande essa área, com vários pintores, né, vários artistas com pintura, apresentando pinturas. Essa valorização da pintura nessa Bienal, eu achei bastante interessante. Assim. A gente tem um trabalho sobre cobre aí, né? E algumas montagens diferentes, né? E aí eu estava comentando que eu vi em Lisboa, no Museu Maat, tinha as obras do Malevich mostradas assim, na perpendicular com a parede. Eu achei bem interessante, bem legal. Eu vi agora, recentemente, em Portugal, né? E aí eu vi aqui a montagem também, que chama atenção, né, pela montagem, né? Que é uma coisa sempre pra gente pensar, né? Tipo de montagem, tudo que tem na obra é importante. A moldura, como você monta, que altura que você põe, tudo interfere na obra. E a gente tem uma sala aí especial no sentido que ela não é para menor de idade, que trabalha a sexualidade um pouco mais de uma forma mais explícita. Até mostrei rapidinho assim para não ter problema aqui no YouTube, né? Aí o Oscar, entende muito de arte naif e tal, de arte, ele estava comentando aí os trabalhos do Heitor dos Prazeres, né? Que tem várias obras aí, com desenhos, né? Alguns trabalhos diferentes, né? Não é só samba e as festas, né? Tem um aí do samba,
mas alguns trabalhos diferentes também de desenho dele aí, bem interessante. Como se fosse uma homenagem mesmo, né, a Heitor dos Prazeres. É um artista negro, um artista do samba, né, os caras estavam comentando isso, que tem tudo a ver com toda essa temática dessa Bienal, né. E ele escrevia também, escreveu várias sambas, né, aí por isso que tem umas partituras aí, porque ele escreveu bastante, várias músicas também, além de ser pintor, né. Vê que é original, né, tem borrado, com erros e tal. A gente estava comentando aí nesse momento, né, que essa sala que valoriza mais a pintura, né, traz mais a pintura, ela precisa de parede, né, para colocar as pinturas. Então a criação dessa sala separada, né, você vê que é meio que a lateral toda, né, desse andar, virou uma grande galeria mesmo. E ficou interessante, né, porque a temática tá ligada, né, a gente vê as paredes laranja também, continua no mesmo tema, mas uma valorização da pintura, né, das obras bidimensionais aí, algumas tridimensionais aqui no chão também, mas ficou, eu gostei disso. Aí vários trabalhos com estilos diferentes, né, trazendo aí a Bienal mostrando que você pode usar várias técnicas, vários estilos e ter ligação com o tema da Bienal e tal, né. Aqui é outro trabalho do Maxwell, que é o mais conhecido, né, que ele faz essa questão do papel craft com esses apagamentos, né, e aí nesse ele faz essa moldura, esse é bem conhecido. E aí os caras estavam apontando ali, mostrando que é um papel pardo, que ele vai trabalhando, né, e essa relação com o pardo, da cor da pele parda, né. E aí você vê que essa moldura, né, por ser barroca, né, antiga, traz uma questão de colonialismo aí também para a obra, de uma maneira muito poética, né. Você fala assim: "Ah, é só um laranja pintado?" Não, mas tem várias questões aí dentro disso, né, dentro dessa ideia. Essa é Maria Auxiliadora, né, que veio para São Paulo com a família toda, todos viraram artistas, e ela foi uma das primeiras a trabalhar esse estilo com relevo, né? Você vê que os caras estavam apontando justamente isso, essa volumetria, ele usou esse termo, né? Volumetria, né? Esse relevo, usa o termo mais relevo, né? Que no trabalho dela. E que ele estava falando que o Adriano Pedrosa gosta muito, né, do trabalho dela e tal. Você vê aqui, ó, aquela mesma artista que estava no térreo do vídeo número 1, né? Quem viu o vídeo, tem umas peças grandes no térreo, e aí depois ela complementa aqui, ela usa fios de cobre, fitas de vídeo, ó, fita de Super 8, né? De vídeo, de fita de cassete, de Super VHS também parece ali. Dá pra ver aí. O Super 8 é porque tem 8mm, né? O padrão do cinema é 35mm, mas tem essas fitinhas que eram mais caseiras, né? As pessoas tinham maquininhas de filmar com a Super 8, depois você levava o filme e revelava, né? Como todo filme, e depois tinha um projetorzinho para projetar, né? Hoje em dia é bem mais fácil, mas ela traz esses materiais, né? Que se misturam ali com cobre e tal, então é um trabalho praticamente têxtil, né? Mas tecido com esses elementos. Olha como é tudo trançado, né? Isso é fita de vídeo, ó. Isso é VHS ou Super VHS, alguma coisa assim. Que tem esse brilho, né? Dá esse brilho. Então é uma reciclagem também, né? A Sara, que ela trabalha essas máscaras. É bem lúdico o trabalho dela, né? Então ela fez essa sala com algumas peças no meio, né? Tem um leque grande aí. E as máscaras que vão compondo ali com algumas aquarelas e tal. E aí os caras estavam comentando, né? Que uma coisa que também acredito bastante, converso bastante com meus alunos, né? De você testar outras linguagens, né? Tudo bem, você pinta, tem a sua pintura, mas pensar um pouco mais em ter videoarte, por exemplo, que é o que tem nesse caso, com as máscaras ali, como se elas estivessem assistindo o vídeo. Então você vai criando essa relação, vai dialogando, né, com
com os objetos, com as máscaras, com o vídeo, com a pintura, né? E pode tudo, né? Você pode fazer tudo. E ela faz, ela tem, como da mesma forma que tinha as paisagens lá de aquarela, o vídeo dela fala sobre natureza, né? Como se a natureza fosse pessoas também, tivesse uma relação, né? Pensando nessa relação, né? Na natureza, o que é real, o que não é real da natureza, né? O que é nas pessoas também, o que é verdade das pessoas, o que não é. E algumas coisas penduradas também, que são os sentimentos aí que ela escreve, mas não dá pra gente entender, né? Ainda tava mostrando que tem horários de exibição. O vídeo não fica passando o tempo todo. Alguns vídeos ficam o tempo todo em looping. Alguns têm os horários de exibição, que é para as pessoas realmente se organizarem de parar para assistir, né? Não ver, pegar tudo pela metade também, né? Então a curadoria teve essa opção de separar essa sala, né? Que é como outras bienais, mais como foram outras bienais, de ter uma sala para o artista, outra sala para outro artista. Que nessa não tem muito isso, né? Você fica até bonito, né, a parede colorida aqui. Que eu sou a favor da parede branca, né, para não interferir no quadro. Mas foi ousado, né, essa ideia de ter as paredes coloridas. A gente tem visto isso em várias outras curadorias, né, e expografias, de ter parede azul, parede roxa, marrom, né? E eles usaram essa ideia de paredes coloridas aqui. E aí a gente saiu pelo outro lado, né? Aí tem umas pinturas apresentadas fora da parede também, ó. Tem essas hastes. E sempre com essa relação da natureza, né? E aí a gente tá do lado de fora, né? Ali do lado de dentro era a galeria. Então tem essa estrutura toda do tecido. E aí você vê que tem um vídeo aí que a gente passou. E essas pinturas que vão acompanhando na galeria. Tem esse trabalho, né, que é de teto também, que é pra você deitar ali no chão, ficar olhando, e tem de novo um vídeo, né? Então você vê que foi recorrente essa questão de ter vídeo, talvez tem uma tela aqui, outra tela lá atrás, de ter vídeo compondo com as peças também. Esse o Oscar gostou também, que é um trabalho que fala de arte e tecnologia, né? Tem próteses ali, metal, plástico, tem uma máquina ali que parece que comanda tudo, como se fosse um robô meio steampunk, assim, mas indo pro futuro, né? Com esses elementos pendurados aí. Mais um de pendurado, né? Mas aí nesse momento a gente tá comentando isso, né? Que a gente tá vendo essa peça, mas tem o fundo vermelho lá. Então esse fundo vermelho tá interferindo muito nessa peça, né? Imagina isso com fundo branco, é outra coisa, né? Então é essa questão que acabou ficando polêmica, né? E realmente tem algumas peças que não tem nenhum problema, né? A cor não interfere tanto, mas nesse caso interferia, né? Aqui já tem um isolamento, né? Teve esse esquema de biombo. E aí a gente deu a volta, chegou naquela primeira obra, né? Daquele que a gente viu logo que subiu. Vamos lá. Que também é uma tipografia diferente, né? Tem os quadros aqui, tem um quadro no meio, tem um quadro lá do outro lado e tem um quadro no andar de baixo, né? Então é bem diferente, tem alguns trabalhos textos e tem essa escultura também que é diferente das obras, mas tem a mesma linguagem, né? E o Oscar tá falando que parece que é uma mistura de arte oriental com arte afro, né? E essa cabeça parece um ovo, né? Tem várias questões aí. Aqui a gente vê a seta, a parte da flecha, né? Embaixo. Tem um destaque importante ali, né? Aí sim, né? Que a gente tem todo o branco da arquitetura e a flecha toda colorida, né? Essa diferença da relação da cor da obra com a cor do espaço, né? Você vê que agora é tudo verde, né? Bastante gente tirando foto da seta, daquela peça que é um pulmão.
Aí já tinha bastante gente na Bienal, né? Já circulando. Aí a gente tava comentando, você vê que essa instalação tá escondida aqui, ó, tá vendo? É, se a pessoa não se ligar, ela acaba não vendo. Mas então é um toque para vocês. Olhem os cantos, que nos cantos tem salas com instalações. Né? Senão você passa direto ali e não vê. Essa é uma instalação mais tradicional, né? De criar um ambiente fechada e tal. Que eu achei bem bacana, gostei bastante. Ela tem aroma, tem carvão no fundo com esses troncos e tem alto-falantes nos troncos. Tem alto-falante fora, né, no ambiente, e tem alto-falante também nesses pedaços de tronco, que parece que as árvores estão chorando. Tem uma conversa ali das árvores cortadas com a natureza, e parece que tem uma lamentação. E é uma obra muito bem realizada, bem iluminada, muito interessante, assim. Ela emociona a hora que você entra, né? E aí eu tava comentando aí com o Oscar que era uma ideia simples, né? Que fala sobre desmatamento, meio óbvio, né? Árvores cortadas, mas está bem realizado do jeito que foi colocado. Ela funciona muito bem e ela emociona, então isso é bem bacana. Aí a gente vai ver aí, de tempos em tempos aciona o som, vocês vão ver que vai acionar aí já, pra vocês entenderem mais como que é como é o lamento das árvores aí. Children, why do you bestow with axes and fire? E aqui tem um som, uma coisa acústica, porque tem esse som mais grave que tá vindo de trás aqui. E essas vozes femininas saem das árvores. Eu acho que essa instalação é muito bem montada, né, nesse sentido. Um choro das árvores, aqui, um lamento, né? E vai mudando, né? Então você vê, a gente ficou aqui um minutinho e você já tem essa variação. Então é um lugar que vale a pena ficar, né? Aí tinha mais essa peça, né, que é diferente, né, porque também é criando meio escultórica por fora, mas criando um ambiente, e tem um vídeo em cima, você tem que olhar para cima, tem esse vídeo no teto, né, que cria uma relação, né, com o teto e o chão, né, que tem muito a ver com todo esse assunto do estuário que a Bienal, né, fala sobre isso, né. Eu espero que vocês tenham gostado, né, a gente estava indo embora aí, e a gente ia gravar um vídeo falando, né, sobre o nosso salão de arte, né, a primeira mostra internacional de artes visuais no YouTube. A gente estava comentando sobre isso. E a gente estava indo lá, a gente foi lá para fora gravar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? A gente completou aqui a Bienal. Tem algumas dicas, né, que vão ajudar vocês que vão na Bienal a entender um pouco mais, ou quem não vai na Bienal ter uma ideia de como foi essa Bienal 2025 aqui de São Paulo.